Boa tarde a todos. Né, vamos começar a nossa atividade de hoje. Hoje, dentro dos seminários, né, de doenças parasitárias, de ectoparasitas, perdão, a professora Renata, que daria aula hoje, estaria com vocês, mas ela teve um probleminha, uma intercorrência, e né, vamos comigo. Então, nós teremos a apresentação hoje, né, do grupo amebas, né, lactobacilos cansados, espero que estejam descansados, nemateuminos, certo? Então, vamos, pela ordem, começar com o grupo amebas, pediculose, fiquem totalmente à vontade para começar, tá bom? Está com vocês aí. Só ligar o telefonezinho, o microfone e começar. Oi, professor, boa tarde. Eu vou colocar o slide aqui. Legal. Tá todo mundo vendo direitinho? Sim, estamos sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Ana Cláudia. A gente vai falar um pouquinho sobre pediculose. Eu sou do grupo Amebas. Pode passar. Todo mundo conhece pediculose, sabe o que é pediculose, mas às vezes não sabe com esse nome. Pode passar. Acho que travou. Qual é o seu nome? Ana Cláudia, professor. Travou no primeiro slide? Foi. A pediculose é uma doença causada pelos piolhos, pela infestação dos piolhos, e eu vou falar sobre etiologia. Todo mundo sabe que ele é um ectoparasita hematófago, ou seja, se alimenta de sangue, e nós temos duas grandes famílias, a família Pediculodê e Pityridae. Dentro dessas duas famílias, nós temos dois gêneros diferentes, o Pedículos, e dentro desse gênero nós temos duas subespécies, Pedículos humanos Varcapites, que é o piolho de cabeça, o normal. E nós temos também o Pedículos humanos var corporis, que é o piolho que a gente vai encontrar no corpo do indivíduo. E o outro gênero é o gênero Pityrius, que a gente vai encontrar a subespécie Pityrus pubis, que é o piolho chato, que a gente vai encontrar nos pelos pubianos, axilas e cílios. As meninas mais à frente vão explicar um pouquinho sobre a pediculose em cada local. Uma curiosidade é falar que o Pedículos humanos var corporis também é conhecido popularmente como muquirana, e sobre as lêndias, que todo mundo conhece também, é uma coisa super normal a gente falar e a gente vê relato de pessoas, tá com piolho, tá com lêndia. O que são as lêndias? São os ovinhos do piolho que ficam na cabeça da pessoa, e eu estava pesquisando, eles eclodem em torno de 7 dias, mais ou menos. Ou seja, uma pequena quantidade de piolhos, ela é capaz de causar uma infestação muito rápida, por conta dessa pequeno tempo para poder eclodir os ovos e dar origem a mais piolhos. Pode passar. Boa tarde, eu sou a Selena, vou falar um pouco da morfologia. Então, em relação à morfologia, esses ectoparasitos, eles vão apresentar um comprimento entre 1 a 3 milímetros, eles são achatados dorsoventralmente e possuem cor branco acinzentado. Fora isso, eles detêm de um aparelho bucal picador-sugador e uma pinça no tarso. E esses parasitas, eles dispõem de uma vida média de 30 dias, sendo as fêmeas, elas podem pôr aproximadamente 8 ovos, que são as lêndias, por dia. E tanto os machos como as fêmeas, eles se alimentam de sangue, não sobrevivendo mais de 60 dias fora do hospedeiro. Então, sendo assim, a gente vê que os piolhos, eles não pulam, todo mundo pensa que eles vão sair pulando, e eles não usam os animais como vetores. Boa tarde, sou a Melanie e vou falar um pouquinho sobre o ciclo de vida do piolho. Então, os piolhos, eles passam por 3 estágios do seu desenvolvimento, e a fêmea que coloca os ovos, que são as lêndias, né, popularmente conhecidas, e essas lêndias são envoltas numa espécie de cola que se grudam no fio do cabelo.
e após 7 a 10 dias, ocorre a eclosão desses ovos e são liberados insetos jovens, que são as ninfas, que é um piolho que logo que saiu do ovo, ele é chamado de ninfa. De 9 a 12 dias depois, essas ninfas chegam à fase adulta, e então, na fase adulta, eles vão estar aptos para acasalamento e procriação, e aí, nesse estágio, os piolhos vivem cerca de 30 dias, se alimentando de sangue, e acasalam para reiniciar o ciclo. E a fêmea adulta produz em média de 150 a 300 ovos ao longo da vida. Pode passar. Fala pessoal, tudo bem? Oi, Boa tarde aí para todos. Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre a epidemiologia, aqui quem está falando é o Rafael. Só vou pedir desculpa caso tenha algum barulho, porque minha casa está em obra, tá bom? Mas vamos lá. A pediculose, ela tem uma boa, assim, distribuição mundial, mas ela acaba sendo um pouco mais prevalente aí em países americanos, tá bom? Mas em relação, assim, às pessoas na qual ela afeta, a gente tem aí basicamente ela atingindo pessoas de todas as classes sociais. Mas é claro que acaba que é um parasita também que está muito conectado com a higiene pessoal, né? Então a gente vai acabar aí observando a prevalência em pessoas que têm estão, né, numa classe social um pouco mais abaixo, tá? Mas no geral ela pode atingir aí todas as classes sociais, sendo que é mais prevalente em mulheres, talvez aí até mesmo por conta da quantidade de cabelo, né? E crianças em idade escolar de baixa condição econômica, justamente porque as crianças acabam, né, tendo contato umas com as outras na escola, e isso pode acabar até gerando ali um surto, né, de piolho dentro do ambiente escolar. Eu não sei vocês, mas quando eu era criança, as professoras sempre escreviam, né, bilhetinhos e tal para as mães, quando isso acontecia, falando para prender o cabelo e tal. Enfim. Mas e aí a gente também tem ela podendo ocorrer, né, de forma endêmica em algumas instituições fechadas, tipo escola, hospital, prisões, justamente porque é onde as pessoas acabam tendo um contato mais próximo e aí a gente pode acabar tendo esses surtos, né? Pode passar. Isso em relação à pendiculose do couro cabeludo. A pendiculose do corpo, né? Ela vai acometer aí principalmente pessoas de condições de higiene mais precária, como mendigos, e até mesmo algumas pessoas assim que não fazem, né, uma boa higiene corporal. Mas no geral, ela assim não tem uma grande incidência, né? E agora falando um pouquinho sobre a pendiculose pubiana, ela vai estar mais relacionada com pessoas que já têm uma vida sexual ativa, né? Então não tem uma grande distribuição, por exemplo, em outras faixas etárias. E é basicamente isso sobre a epidemiologia. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar um pouquinho da transmissão. Então, como o pessoal já falou, a gente vai ter 3 tipos, né, de pediculose: a pediculose do couro cabeludo, a do corpo e a pubiana. A pediculose do couro cabeludo é aquela que a gente está, eu acho, mais familiarizado, que vai ser, a transmissão ela vai se dar pelo contato direto, de cabeça com cabeça, pelo cabelo infestado, ou pelo uso de escova, né, esses objetos de higiene pessoal ou de acessórios mesmo, como chapéu, presilha contaminada. Aí a gente tem a pediculose do corpo, que vai ser o contato através de roupas íntimas, de roupas contaminadas, ou com outros tecidos, como travesseiro, forma do travesseiro, lençol da cama, toalha. E a pediculose pubiana, que ela vai ser uma infestação sexualmente transmissível, ela não é prevenida pelo uso de preservativo, e aí é o contato, né, com um tecido contaminado de uso pessoal e íntimo. O interessante dessa pediculose pubiana é que em criança ela geralmente vai lá para a região dos cílios, né? E aí a gente consegue ver se aquela criança pode ter sido molestada ou não.
Essa é uma parte bem interessante, que até a gente viu isso no período passado. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Maria Clara e aqui eu vou falar um pouco sobre os sinais e sintomas da pediculose. Como a gente viu agora em na semiologia, os sinais são aquilo que a gente vê, né? O médico pode observar. E os sintomas são, às vezes, o que o médico vê e o que o paciente vai relatar para nós, futuros médicos, né? Então, os principais sintomas que os pacientes com pediculose vão apresentar são, na sua maioria, coceira, né? O prurido na região da cabeça, ou em outras regiões, como na pubiana e outras partes do corpo também que possuam pelo, como a Ive e o Rafael falaram. E de sinais, o médico poderá observar também, além das escoriações, né, que pode acontecer, máculas e pápulas eritematosas, que podem ou não estar associadas a outras infecções bacterianas, né, infecções bacterianas secundárias, que a pediculose poderia acarretar. Eu sou Letícia Felisberto e eu vou falar sobre o diagnóstico. O diagnóstico da pediculose ele é feito pelo exame físico. Então, na pediculose do cabelo, o que a gente vai analisar é a presença de regiões vermelhas e escoriadas na região do couro cabeludo. Também a presença de lêndias, sendo que para caracterizar uma infestação em atividade, essas lêndias elas têm que estar a até 1 centímetro de distância do couro cabeludo. Também pode ser realizada a passagem de um pente fino, para que seja feita a análise do material coletado, que pode ser por visualização direta mesmo, ou em microscópio. Na pediculose do corpo, o diagnóstico acontece pela identificação de pápulas escoriadas pelo ato de coçar, que foi o que Maria Clara falou, e em casos crônicos, pode ser observada a pele mais espessa e escura nos locais de infestação. Além disso, também é importante que seja observada a presença do ectoparasita na roupa do paciente. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Perfeitamente. Então, dando continuidade, né? Meu nome é Júlia. Eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento. Esse primeiro tratamento aí, muita gente deve conhecer, né? Muita gente deve ter passado por isso, principalmente na infância. É a remoção mecânica mesmo, através do auxílio de um pente fino. Existem também outros tratamentos, né? Principalmente os tópicos, como, por exemplo, o creme de pemetrina a 1%, que é também um potente pediculocida, e ele deve ser aplicado ali diretamente na área que está sendo afetada ali pela infestação, e deve ser deixado agir ali em torno de 10 minutos, e depois devemos remover com água. Esse creme ele possui uma atividade residual ali de 2 semanas, então ele auxilia ali se tiver algum parasito que sobreviveu a matar esse parasito, né? Outra opção é o shampoo de lindano a 1%, mas ele tem um uso mais restrito porque tem uma alta toxicidade e uma pobre ação pediculocida. E também as taxas de resistência a ele estão cada vez maiores. E também temos a loção de Malathion a 0,5%, que tem também uma importante atividade residual, mas tem o inconveniente de ter um odor bem forte e um tempo de uso maior, e às vezes o paciente não gosta muito de aderir a esse tratamento, né? Por fim, nos tratamentos tópicos, nós temos o benzoato de benzila a 25%, que também é bastante utilizado na clínica, principalmente ali em pacientes hospitalizados, e ele deve ser aplicado na forma de 3 noites consecutivas, e deve ser repetido o tratamento entre 7 a 10 dias depois. E em relação a um tratamento mais sistêmico, nós temos o que é muito utilizado, que é a ivermectina, que a dose é de 200 microgramas por quilo, que deve ser repetida 10 dias depois da primeira dose. Normalmente toma ali um comprimido a cada 30 quilos que a pessoa tem. E foi basicamente isso. E também lembrar que os contactantes da pessoa que foi infestada pelos piolhos, né, deve ser tratado também.
Boa tarde, gente. Aqui é Liz. Bom, como a transmissão é feita basicamente por contato, a profilaxia segue mais ou menos a mesma linha, né? E consiste em evitar o contato com pessoas infestadas, e o compartilhamento de pente, escova, boné, chapéu. E sobre o pentes ou escovas, né? O que se faz é deixar de molho por 10 minutos em água após o uso, para evitar essa contaminação também. Oi, gente, boa tarde. Eu vou falar sobre o controle da pediculose. Primeiramente, esse controle, sendo realizado de forma efetiva, é um desafio para a saúde pública por conta da sua alta contagiosidade e principalmente por conta dos seus ciclos de vida serem muito complexos. Então, isso dificulta o controle. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, mas enfim. Lavar a cabeça frequentemente reduz as chances dessa infestação. Lembrando que lavar a cabeça não vai anular que ocorra, mas ela vai evitar, né, tentar fazer o controle, principalmente por conta da resistência do piolho. Então, essa é uma forma de fazer um controle mesmo. Pentear com pente fino e catar manualmente os piolhos é o método mais eficaz para eliminar esses ectoparasitas, né? Porque muitas pessoas não têm a sensibilidade da ação dos piolhos, e aí elas podem acabar propiciando a infestação das outras pessoas que convivem, né, com ela. Por isso que é importante esse método de pentear com pente fino. Ive, você pode passar o slide, por favor? Ao fazer a catação, pode ser interessante também aplicar o condicionador no cabelo, relativamente molhado, ou azeite para facilitar o deslizamento do pente, né, para eliminar o piolho. As roupas de cama, toalha, bicho de pelúcia ou qualquer objeto que tiver contato, né, com a cabeça da criança que tiver infestada, né, deve ser fervida ou enxaguada em água quente para evitar a proliferação, né, e a contaminação de outras pessoas. E os familiares e colegas que tiverem contato, né, com essa pessoa infectada também devem usar o pente fino para ver se foi infestado ou não, para ter esse controle. E aí tem uma foto do nosso grupo e o nosso trabalho acabou. Ótimo, excelente apresentação, foram muito completos, falaram direitinho, né, com boa didática, ficou bom, muito bom. Na verdade, essa questão de pedículo, sim, encaminhe para o grupo, tá? A apresentação. Essa questão da pediculose realmente é uma situação presente, né, nos dias de hoje ainda, quer dizer, infelizmente, a gente lida com pessoas, né, de baixo poder aquisitivo, e né, eu não preciso fazer profilaxia, né, eu não preciso usar pente fino, mas vocês aí, cheios de cabelo, né, tem esse risco maior também, né, por isso que é importante manter o cabelo de vocês, profissionais de saúde, né, manter cabelos presos e tal, isso é sempre importante. É uma coisa que é legal, que é interessante, dentro da clínica, né, dentro da semiótica, quando você olha as lesões cutâneas, são lesões papulares, né, avermelhadas ali, pruriginosas, quer dizer, que coçam bastante, às vezes até ficam feridas, né, crianças às vezes ferem com a mão, com a unha, a derme, né, a pele, e essa observação daquelas pequenas estruturinhas branquinhas, né, na base do pelo, do cabelo ou do pelo, que sugere lêndia, né? A lêndia que precisa ser realmente removido mecanicamente, porque a ivermectina ou esses outros produtos muitas vezes não atuam na lêndia. E uma coisa interessante que também deve fazer diagnóstico diferencial, que a presença desse carocinho branco, né, na haste do pelo, perto da pele. Porque se ele estiver um pouquinho afastado da pele, pode-se pensar em outros diagnósticos, como, por exemplo, dermatite seborreica, que é a caspa, né? A caspa, que é uma infecção fúngica até, né? Que pode ocorrer em algumas pessoas, e descama a pele. Aí, às vezes, a descamação da pele pode aparentar, né, realmente, né, a questão da caspa, né? São aqueles pequenos fragmentozinhos que ficam no pelo.
Quando é a lente, é mais pertinho da raiz, do cabelo, entendeu? Aí você consegue diferenciar. Existe uma micose, inclusive uma outra micose chamada pedra branca. Pedra branca é uma pedrinha branca que está grudado no pelo, no cabelo, geralmente é no cabelo mesmo, no couro cabeludo. É uma micose especial, que não causa, superficial, né? Não causa nenhum dano assim, inflamatório, mas às vezes fica aquela coisa assim, parecendo lêndia, né? Então, é preciso realmente fazer um tratamento específico para isso. Mas, no geral, é isso mesmo que vocês falaram, né? Não tem nem nada para acrescentar. É uma situação que precisa ser observada, porque isso pode gerar verdadeiros surtos de pediculose dentro de escola, né? Dentro de hospital, dentro de enfermaria. Paciente internado, às vezes, um paciente tem piolho, daqui a pouco tem uma porção de paciente ali com pediculose, né? Então, realmente, é bem complicadinha essa situação. Mas tudo bem, tá bem. Parabéns ao grupo Amebas aí. Vamos agora ao grupo, porque se alguém quiser comentar alguma coisa, tá? Acrescentar ou perguntar, fique à vontade, tá bom? Vamos para o segundo grupo, então, o grupo lactobacillus, né? É isso? Não. Lactobacillus, né? Não, qual lactobacillus? É o lactobacillus cansado, é isso mesmo. É porque é o cansado que ficou. Eu não botei o cansado, faltou o cansado, eu me confundi. Então é vocês mesmo, vamos lá, fiquem à O vontade. cansado é o principal, professor. Vou botar o grupo cansado, tirar o lactobacillus. Então tá bom. Fique à vontade. Boa tarde. Trabalho, larva migrans, síndrome da larva migrans. E esses são os componentes do grupo, que são os assuntos que a gente vai estar abordando. Pode ir para o primeiro tópico, etiologia. Eu vou falar um pouco sobre a etiologia migrans, né, que tem a larva migrans, a síndrome da larva migrans cutânea e a larva migrans visceral. Existem alguns nematóides que penetram na pele humana, né, parecem vagando ali entre a derme e a epiderme, sem conseguir evolução, né, e resultam num quadro clínico de larva conhecido como dermatite serpiginosa ou geográfica ou bicho das praias. Na maioria dos casos, ela é devida às larvas de terceiro estágio, do Acilostoma brasiliense. Eu peço se eu falar algum nome aqui errado, gente. Que ele é um parasito normal do intestino de cães e gatos, mas também existem outros eumintos já foram identificados como responsáveis ocasionais desse mesmo quadro. Aí, dentre esses, tem a Ancistoloma ceylanicum, caninum, Stenocipala, e Gnatostoma spinigerum e formas imaturas de filárias do gênero Gyrofilaria. E uma curiosidade também é que as larvas filarioides de alguns nematóides do homem, né, como Ancistoloma duodenale, Necatora americanus e Strogiloides stercoralis, eles podem também eventualmente entrar na pele, né, e abrir esses túneis sem conseguir completar o seu ciclo. E a gente também tem a larva migrans visceral ocular, que chama toxocaríase. Várias espécies podem ser agentes causais dessa larva migrans visceral, dentre elas Toxocaria cat, leonina, o Ancylostoma caninum e o Ceylanicum, mas a responsabilidade, né, seria do Toxocaria canis, que é um parasito de cães e gatos. Ele é o que mais apresenta nesses casos, por isso que também usa esse nome. Pode passar para o próximo. Oi, eu sou a Paula, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim, Paula. Tá. Eu vou falar um pouco da epidemiologia da larva migrans. Ela é uma zoonose amplamente distribuída que ocorre em diversas regiões do mundo, sendo mais comum em áreas quentes e úmidas, e se apresenta em distribuição endêmica nas áreas tropicais e subtropicais,
onde a alta temperatura e a falta de saneamento básico acabam estimulando o seu desenvolvimento, sendo bem prevalente na América do Sul. Ela não é uma zoonose de notificação compulsória, o que dificulta um pouco o rastreamento, né? E no Brasil, vem sendo descritas como fontes de infecção os solos de parques públicos e as escolas infantis. Como o ser humano é o hospedeiro ocidental, uma condição que acaba favorecendo o aparecimento é o contato com os cães e os gatos, como a Letícia falou, pois eles podem atuar como um depósito dessas formas parasitárias evolutivas que contaminam o ambiente com suas fezes e provocam problemas de saúde pública. Além disso, os animais têm acesso aos terrenos arenosos, utilizados como áreas de lazer por crianças, então elas acabam sendo as mais suscetíveis, porque elas ficam no solo para brincar e muitas vezes têm os hábitos de colocar as mãos na boca, e também pelo contato com a pele, com o solo contaminado em caixas de areia, areia de praia, até mesmo nas residências. Ou ainda indiretamente pelo contato com os objetos contaminados, com ovos infectados, pois eles acabam sendo bastante resistentes aos fatores 2X e permanecem viáveis no solo por muito tempo, e acabam favorecendo a transmissão zoonótica. E apesar das crianças serem as mais suscetíveis, os adultos também podem ser infectados. E a incidência é maior em pessoas que trabalham com jardinagem, com contato com a terra, né? E agora a Sara vai falar da morfologia. Eu acho que a Sara caiu, mas ela já está voltando, eu imagino. Acho que a internet dela deu problema. Esperar um minutinho, então. Alguém faz contato com ela para ter certeza disso. Está tudo certo. Tá pronto? Tá vazio. Ela falou que ela tá aqui, mas eu acho que o microfone dela tá desligado ou tá baixo. Cara, até tá aparecendo como se o seu microfone tivesse ligado, mas não dá para te ouvir. Vê se você consegue aumentar o volume. Fala mais próximo, talvez. Sara, tenta mudar o microfone. Bota outro... Tem duas opções aí. Tenta selecionar outro, que o meu acontece isso às vezes. Gente, acho que a tela de vocês saiu. Não? Sara também pode ligar, de repente, para alguém e falar pelo telefone e bota perto do microfone, perto da câmera. Também funciona. Pessoal, vocês me ouvem agora? Sim. Tá certinho? Tá certinho. Dá para te ouvir, sim. Não sei o que aconteceu, vou espelhar a tela de novo. Tá. Perdão. Nada, que isso. Vocês estão vendo a minha tela? Não. Não. Foi? Foi. Foi sim. Então, vamos lá. Desculpa a intercorrência. Morfologia, né? Primeiro, falar do Ancilostoma brasiliense, como a gente já falou antes, mas recapitulando, para a gente seguir essa linha, a síndrome da larva migrans, ela é causada principalmente pelos nematóides Ancilostoma brasiliense e Ancilostoma cânion, no caso da larva migrans cutânea.
E no caso da larva migrans visceral e ocular, a Toxocara candis, né? O Ancylostoma brasiliense, ele pertence ao gênero Ancylostoma, que faz parte da família Ancylostomatidae, da ordem Strongylidae da classe Cecernetea, e é o filo nematoda, né? O adulto, nesse caso, ele vai medir de 5 a 10 milímetros de comprimento. É muito caracterizado pelo fato de, na cápsula bucal, haver a presença de um par de dentes bem desenvolvidos, como na imagem ao lado. Nessa imagem dá para ver bem, né, esse par de dentes bem desenvolvidos que podem ser usados para se fixar o hospedeiro durante a alimentação, né? Os machos, no caso do Ancylostoma brasiliense, eles apresentam uma bolsa copuladora, que é uma expansão cuticular da extremidade posterior dos machos, que vai ser sustentada por raios carnosos agrupados de modo diferente para cada espécie, o que vai permitir a sua identificação. Agora, indo para o Ancylostoma cânion, né, como a Paula já falou em epidemiologia, ele pode ser encontrado em regiões úmidas e secas dos trópicos e subtrópicos. Eles vão apresentar dimorfismo sexual, né? A bolsa do macho ela é bem desenvolvida, possuindo 2 espículos, e as fêmeas elas apresentam tamanhos maiores e possuem abertura vulvar na metade do corpo. Os ovos desses parasitas, né, eles são elípticos, e eles vão apresentar uma casca fina e medir aproximadamente de 34 a 45 de largura, por 55 a 77 de comprimento. Na imagem ao lado, a gente vai conseguir identificar, na cápsula bucal do Ancylostoma cânion, 3 pares de dentes bem desenvolvidos, né? Além da apresentação também de bolsa copuladora, e o seu tamanho se refere nas fêmeas de 14 a 20 milímetros e os machos de 9 a 13 milímetros. Aqui a gente tem algumas imagens microscópicas, o ancilostomídeo enquanto ovo, enquanto larva rabititoide, né, larvas filarioides, e também nessa quarta foto a gente consegue identificar a bolsa copuladora. A morfologia do Toxocara canis, né, que vai estar mais relacionado à larva migrans visceral e ocular, vai ser do gênero Toxocara, da ordem Ascaridida, da superfamília Ascaridoidea e da família Toxocaridae, né, o seu tamanho médio no adulto, né, no caso da fêmea, vai ser de 9 a 18 centímetros, e no caso do macho, de 4 a 10. Vai apresentar uma boca trilabiada, né? A asa cervical é longa e estreita, a gente consegue verificar tanto essa questão do tamanho, né, quanto essas características específicas nas fotos ao lado, e também o tamanho do ovo, né, que vai possuir uma casca espessa e irregular, diferente dos outros casos. Agora, a gente vai para a parte de transmissão. Boa tarde, gente. Vocês estão me escutando? Está baixo. Tenta falar mais alto e mais próximo, por favor. Então, agora. Começa falando. Pode falar. Então, eu vou falar um pouco da transmissão, né? E eu vou começar falando da larva migrans cutânea, que ela é causada principalmente por 2 espécies de parasita, que é o Ancylostoma brasiliensis e o canino. E o ciclo de vida desse Ancylostoma brasiliensis ele é similar ao dos outros ancylostomídeos, que podem invadir os hospedeiros habituais, tanto pela via oral quanto pelo tecido cutâneo. E os ovos desses parasitas, eles são eliminados nas fezes, né, dos cães e gatos, que acabam poluindo, como as meninas falaram, né, tanto areia de praia e outros lugares, parques, onde as crianças costumam estar, né. E o tempo de latência desses ovos vai depender das características climáticas, como elas falaram também, né, como temperatura, umidade do solo. E com isso, após esse período, podendo variar, esses ovos eclodem e originam as larvas rabitoides, e as quais, após 2 mudas, se transformam em larvas filaroides, que têm uma grande potencialidade de infestar o ser humano.
E essas larvas filaroides, ao estabelecer esse contato com a superfície da pele humana, ela tem a chance de penetrar, né, o estrato epitelial subcutâneo e criarem como se fosse um túnel, né, microscópico, e migrarem ao longo da pele do hospedeiro, que ocorre principalmente nos membros inferiores. Como a próxima imagem, dá para a gente ver bem certinho o ciclo. Pode passar, Sara. Aqui dá para ver bem direitinho o que eu falei do ciclo, como vai acontecendo. Pode passar. E nas larvas migrans visceral, né, acontece pela ingestão desses ovos embrionados de Toxocara e começa a infecção nos hospedeiros definitivos, né, que são dos cães e gatos. E isso acontece, né, acidentalmente, normalmente em crianças que, né, costumam estar brincando nesses lugares, mas em contato com as areias. E os ovos passam dessas fezes dos hospedeiros definitivos e após um tempo desenvolve essas larvas, como eu tinha falado, né, que a fase é chamada fase L1. E após esse período, elas evoluem para o segundo estágio, que geralmente nessa fase elas são ingeridas, e se desenvolvem as larvas do terceiro estágio, que é o L3, que migram para os órgãos, como no fígado, coração e pulmão, sendo, né, deglutidas e retornando para o intestino, onde se tornam adultos nos cães e nos gatos. Já no ser humano, os ovos ingeridos eles não fazem esse mesmo ciclo pulmonar para se tornarem adultos. Eles simplesmente eclodem no intestino quando os ovos são ingeridos e migram para os tecidos, pulmão, músculo, olhos, rins e coração, como mostra aí a imagem. Pode passar. Já a larva migra ocular, né? Normalmente também ocorrem com criança, mas ela atinge uma faixa etária um pouco superior da larva migra visceral e encontradas em adultos. E a larva migra ocular, ela ocorreria em lugar da larva migra visceral, que indivíduos infectados, né, por uma pequena quantidade dessas larvas de Toxocara, que não apresentariam uma eosinofilia importante, nem elevação do nível de anticorpos anti-Toxocara. Essas alterações características, né, de pacientes como forma a visceral clássica da síndrome, que seriam responsáveis pela retenção da maior parte das larvas no fígado e nos pulmões, dificultando a sua chegada no globo ocular. É isso. Boa tarde, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia agora. Então, eu vou começar falando sobre a fisiopatologia da larva migroscutânea e como que acontece. A larva, ela penetra ativamente na pele, ela não tende a migrar para o intestino, ela tende a ficar ali na pele e já é a larva adulta que penetra na pele. E aí isso vai causar eritema, vai causar prurido, e qual o grande problema disso? Não é nem tão complicado retirar a larva dali, né? Mas, obviamente, causa um incômodo, já que você tem uma larva embaixo da sua pele, e a coceira pode fazer com que abra portas para infecções bacterianas secundárias. Pode passar, por favor. Então, essa é uma imagem, né? Que a larva migroscutânea, ela também é chamada de bicho geográfico, justamente pela larva permanecer embaixo da pele. Então, parece que tem um mapa na pele da pessoa. Pode passar, por favor. Em relação à fisiopatologia da larva migrans visceral, ela funciona diferente da cutânea. Assim como Virginia tinha falado, nesse caso, a gente adquire a parasitose, a infecção, ingerindo os ovos. Então, vou falar como que é o caminho desse parasita dentro do nosso corpo. A gente ingere os ovos, e aí eles vão para o intestino, as larvas eclodem nesse meio de caminho, e no intestino elas penetram a parede do intestino, caem na circulação. Da circulação elas vão para o fígado e caem na circulação de novo. Aí depois elas vão para os pulmões, caem na circulação pulmonar,
e chegam no coração. Do coração, elas são distribuídas sistemicamente, então elas podem chegar em diversas partes do nosso corpo. Quando essas larvas, o diâmetro delas excede o diâmetro dos capilares sanguíneos, isso causa uma migração errática para dentro das nossas células. Elas migram para dentro dos nossos tecidos. E isso causa uma resposta inflamatória imune muito grande, marcada principalmente por leucocitose e eosinofilia. Os sintomas, eles podem ser diversos e eles podem ser em diversas partes do corpo, né? Já que elas são distribuídas sistemicamente. E Gabriel vai falar mais sobre isso, mas de um modo geral, o que tem em todos os casos, basicamente, é eosinofilia, leucocitose, e elas podem causar granuloma também em diversas partes do corpo. Como eu tinha mencionado ali, pode dar problema no fígado e, inclusive, nos olhos, que é o que a gente chama de larva migrans ocular, que é meio que é um dos tipos de larva migrans visceral. Aí agora vamos falar mais certinho, especificamente sobre os sintomas. Tá dando para me escutar? Sim, estamos sim. Gabriel. Oi. Gabriel Valdemiro tá aí? Ele vai trocar o fone. Ah, sim. Cortou para mim. Oi, gente, tá dando para me escutar agora? Tá sim. Show. Então, eu sou o Gabriel e eu fiquei responsável por apresentar essa parte de sinais e sintomas. Então, como já foi dito, essa síndrome da larva migrans, ela possui 3 divisões, que é a visceral, a ocular e a mais comum, que é a forma cutânea. Os sinais e sintomas que cada paciente aí vão apresentar vai ser relativo, vai ser de acordo com o local afetado. Por exemplo, na síndrome cutânea, os sinais e sintomas vão começar a partir da entrada do parasita através de lesões na pele ou até mesmo pelo folículo capilar. E os principais sintomas são prurido, com piora noturna, sensação de movimento embaixo da pele, vermelhidão na pele. Essa vermelhidão é dada pela liberação de enzimas, que é onde o verme vai transitar por debaixo da pele. E inchaço no local. Pode passar. Aí a lesão característica, né? Palavra migrans cutânea, pode passar. Então, a visceral. A visceral ela tem início como a Mariana falou, após a ingestão do ovo do parasita, que chega no intestino e começa o ciclo biológico. E vai se replicando, dando origem a novos parasitas. E podem acometer, como a Mariana disse, o fígado, o coração, o pulmão, o cérebro e os músculos. Geralmente, os principais sintomas incluem desde anorexia, febre, pneumonite, hepatosplenomegalia, exantema, que são erupções avermelhadas na pele, e chiado pulmonar. Pode passar.
Pode passar, já falei dessa parte. Aí, lavas migras ocular. Essa parte da lava migras ocular é uma subdivisão, pertence também à parte visceral, porque, como disse, para ter a lesão ocular, você tem que ter a chegada do parasito no olho. Para isso, você tem que ter ingerido o ovo, ter passado pela circulação sistêmica até chegar no olho. Os principais sintomas são vermelhidão no olho, manchas brancas na pupila, fotofobia e visão turva. Diminuição da visão também. Pode passar. Aí tá a lesão no olho causada. Não, aí, vou passar para outra pessoa falar agora. Vocês me escutam? Sim, Rafael. Só um minutinho. Eu vou deixar a câmera aberta porque eu não estou conseguindo visualizar o slide que a Sara está espelhando. Mas, de qualquer forma, eu vou abrir ao lado, só para não ficar desconexo, né? Eu falar uma parte e o slide está mostrando outra. Bom, eu vou ficar com a parte de diagnóstico, vou dar início à larva migra cutânea. Essa análise para diagnóstico ela é vista ao olhar clínico do médico, assim, não tem um exame que é realizado, ele vai olhar as lesões. Essa lesão, ela é designada serpiginosa, patognomônica. Essa definição de patognomônica, né, talvez alguém não saiba, é quando você tem uma lesão característica de uma doença X. No caso dessas lesões, né, semelhantes a uma como se fosse uma minhoca dentro da pele do paciente, ela é patognomônica da infecção de larvas migras cutâneas. Bom, a larvas migras visceral, ela já tem exames a serem realizados, exame, biópsia, enfim. O ensaio o imunoensaio enzimático é uma opção, né, de achado para identificar a larva migra visceral. Tomografia computadorizada ou ressonância, né, mostra as lesões ovais, conforme foi dito anteriormente, e pode ser feito também a biópsia. Apesar de tudo, a biópsia ela não é tão aconselhada, pode-se fazer, mas não é muito aconselhada, por uma questão de pouca identificação dentro da biópsia. Bom, a larva migra ocular é como se ela fosse a larva migra visceral, porém, ela vai para a região ocular. Então, ela também pode ser feito, né, com o teste para achados de anticorpos contra o toxocara, apesar de também, infelizmente, quando ela se detém da região ocular, não ser tão identificado. Mas recomenda-se que seja feito, até porque é uma forma de diferenciar o retinoblastoma da larvas migras ocular. Então, por uma questão de exame diferencial, o ideal é que se faça o encontrado de anticorpo contra a toxocara. E é isso. Olá, boa tarde. Vou falar sobre o tratamento. Bom, o tratamento para a larva migrans cutânea, primeiro tratamento oral com vermectina para adultos ou para crianças acima de 15 quilos, é de dose única, de 200 microgramas por quilo, e ela é bastante efetiva com taxa de cura de 77% a 100%, e uma melhora completa dos sinais e sintomas em até 7 dias. Tem também um tratamento com albendazol, que tem duração de 3 dias, e a dose varia de acordo com o peso. Em adultos com acometimento muito extenso, pode-se estender esse tratamento para até 7 dias,
com taxa de cura de 92% a 100%. E não é indicado o tratamento com albendazol para crianças menores de 2 anos. O tratamento com tiabendazol não é mais tão indicado, pois possui um maior número de efeitos adversos quando comparado com os outros tratamentos disponíveis. Pode trocar. Para a larva migrans visceral, a toxocariase humana, o tratamento é composto pela terapia de suporte com corticosteroides, dietilcarbamazina e antihelmínticos, sendo os mais utilizados o albendazol, tiabendazol e vermectina. Vários estudos mostram que o albendazol, na dose de 10 miligramas por quilo por dia, com curso variando entre 5, 10 e 21 dias. Tem outra droga descrita também para o tratamento de toxocaríase, que é a ivermectina. Porém, os estudos não mostraram uma resposta terapêutica em relação à contagem de eosinófilos. Boa tarde, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Professor, Ana Paula, eu vou apresentar a parte de profilaxia e prevenção. A gente achou algumas formas preventivas, né, e profiláticas, porém, no livro fala que não existe uma fórmula 100% eficaz. Aí, dentre elas, a gente achou a diminuição do consumo de carnes e vísceras mal cozidas ou cruas, né, contendo esses ovos, a higiene pessoal e o controle sanitário, a gente entende como lavar as mãos, né, mais específico por conta de crianças, né, que brincam com areia ou terra contaminada, a lavagem de frutas e verduras in natura para consumo, e também a prática de andar calçado, né, em ambientes que é difícil a realização da troca dessa areia. A gente também achou o tratamento de cães e o recolhimento das fezes desses cães, quando elas são eliminadas em ambientes públicos. E também tinha uma espécie de profilaxia, né, e de prevenção, que é o tratamento das cadelas prenhes, né, no final da gestação e até um pedaço da amamentação, para evitar a transmissão intrauterina e a transmamária. Agora é a vez de Carolzinha. Boa tarde. Para finalizar, a gente trouxe os casos clínicos para dar uma ilustrada melhor sobre tudo que a gente falou, né? E aí o primeiro que a gente vai falar é da larva migrans cutânea. Então, uma mulher de 40 anos, branca, natural e residente de Portugal, há cerca de 3 semanas apresentou uma dermatose localizada à quarta prega interdigital e porção adjacente do dorso em ambos os pés, constituída por várias lesões serpiginosas, eritematosas e pruriginosas com crescimento progressivo ao longo dos dias. A dermatose teve início após regressar de férias no Nordeste do Brasil e, levando em conta o contexto epidemiológico e a apresentação clínica das lesões, admitiu-se um diagnóstico para larva migrans cutânea, e a paciente foi medicada com albendazol 40 mg com resolução completa das queixas. Aí o próximo caso que a gente vai falar é da larva migrans visceral, que um paciente TSG de 1 ano e 5 meses de idade, masculino, procedente de Anápolis. A mãe relata que aos 7 meses o menor apresentou episódios diarreicos com fezes pastosas de odor normal. Concomitantemente, surgiram vômitos e febris. Esteve internado temporariamente, onde foi descartada a hipótese de leucose. Tem contato com o cão doméstico, né? E no exame anterior, ele tinha um leucograma de 28.300 leucócitos por milímetro cúbico e 61% de eosinófilos. No exame físico atual, né, o paciente apresentou uma palidez cutânea mucosa de 1/4, desidratado, mais ou menos 3, eupineico e anictérico. Os pulmões tinham a presença de roncos difusos, ele tinha tosse seca, o ritmo cardíaco dele era regular, a frequência cardíaca de 89 batimentos por minuto, e o abdômen tinha uma hepatomegalia de 2 centímetros do rebordo costal direito. Nos exames complementares,
A ultrassom abdominal dele apresentou que o fígado com volume aumentado. O leucograma atual dele era de 21.600 leucócitos por milímetro cúbico e 37% de eosinófilos. No teste cropoparasitológico, as amostras deram negativas, as duas que ele fez. E para o raio-x do tórax, o pulmão tinha uma imagem sugestiva de infiltrado difuso. Aí, no teste imunoenzimático para larva migras, o ELISA, deu esse valor aí que é como se fosse positivo. E ele fez o uso de metronidazol por 7 dias e tiabendazol, 50 miligramas por quilo por dia, durante 5 dias consecutivos, e um intervalo de 10 dias, mais uma série, havendo depois, posteriormente, uma melhora clínica. E, por fim, a gente vai falar do último caso clínico, que é da larva migras ocular, que era um paciente do sexo feminino de 8 anos, negra, natural da Angola, que veio para o Brasil aos 2 anos. O pai relata alteração e baixa visão no olho esquerdo, com cerca de 1 ano de evolução, sem outras queixas oculares ou sistêmicas, e referia proximidade frequente com cães e gatos. Ao exame oftalmológico, no teste de cover, apresentava exotropia no olho esquerdo, para perto, e intermitente para longe também, sem correção. A acuidade visual sem correção era de 12 /10, e ambos os olhos, com distrofia ocular, demonstrou no olho esquerdo a existência de uma lesão sobrelevada no polo posterior, sugestiva de granuloma. Após 3 meses, houve uma baixa acuidade visual no olho esquerdo, de 1/10, e iniciou-se o tratamento primeiro com mebendazol, 5 miligramas por quilo por dia durante 15 dias, depois albendazol, 10 miligramas por quilo por dia durante 15 dias, teve uma cobertura de corticoide e de antibiótico tópico. A paciente continuou no segmento clínico na consulta de retina médica, apresentando acuidade visual do olho esquerdo de 3/10, procurando campo. Na fundoscopia, observa-se um granuloma com as mesmas dimensões e aspecto, no entanto, com alguma reabsorção de exudatos. Então, aqui a gente finaliza o nosso trabalho, falando sobre os 3 tipos, né, de larva migrans. É isso, obrigada. Ótimo, parabéns ao grupo. Foi muito boa, a apresentação também foi bem didática, bem completa. Lembra de colocar no grupo, né? Realmente essa doença, quando é cutânea, ela é fácil de diagnóstico, né? Não tem dúvida. Qualquer pessoa que olha para as lesões que vocês mostraram ali vai fazer diagnóstico. Então, não é difícil. O problema é quando é a forma visceral. A forma visceral, ela geralmente assim, é preciso que o médico pense na possibilidade para fazer diagnóstico, né? Porque às vezes assemelha com função de outra doença, né? Claro que um exame de sangue que mostra lá uma leucocitose, as custas de eosinófilo, né? Isso induz a pessoa a pensar na possibilidade. As imagens que podem ser vistas em ressonância ou tomografia também ajudam no diagnóstico. E realmente a fazer, lembrando, considerando, né, que a mais comum é o Toxocaris, que é uma ascaridia, né, na verdade, ele é da família do Ascaris, certo? Então, existe um problema aí quando você pensa em sorologia. A sorologia ela pode dar reação cruzada, um falso positivo em quem está com Ascaris. E aí isso pode ser problemático, né? Quer dizer, a pessoa pode ter eosinofilia, pode ter um anticorpo para Toxocaris positivo, mas, na verdade, é uma reação cruzada com Toxocaris. Isso, às vezes, pode causar realmente uma dificuldade de diagnóstico. Mas a Toxocaris geralmente é um quadro mais grave, né? Claro, nas credias, no máximo, vai migrar ali até as vezes miliares, né? Fazendo obstrução. Mas, no caso da Toxocaris, não. A Toxocaris vai dar lesão disseminada, realmente pode dar lesão de tudo quanto é campo, né? Qualquer área pode causar dano. E é importante também que esse tratamento ele deve ser feito o mais breve possível, né? Porque enquanto a cutânea pode evoluir para cura espontânea, se a pessoa ficar com a larva migras cutânea um tempo,
aquilo às vezes tem um tempo limitado de ficar. Daqui a pouco aquele parasita morre até automaticamente mais na frente, né? Demora um pouco, mas morre. Já o toxocara não, ele vai permanecer durante um tempo. E uma coisa importante, que o cachorro tem uma importância grande nisso, né? Vocês mostraram aí, mas olha só, é filhote. Às vezes a pessoa compra filhote em uma feira, né? E leva para casa aqueles filhotinhos muito bonitinhos e tal, ele vai beijando direto, vai abraçando, e muitas vezes a transmissão pode ser transovariana ou durante a gestação do animal. Então, existe até alguns programas onde tem muita toxocarias que fazem um tratamento até durante a gravidez e um pouco depois do recém-nascido. Isso para tentar diminuir essa possibilidade de infecção pelo Toxocara canis. A lesão ocular é uma infelicidade, né? Pode descolar a retina, realmente pode dar quadro grave, ainda bem que é raro. E isso simula muito, parece muito com toxoplasmose ocular. E vocês falaram aí, né? O anticorpo às vezes não adianta, porque o antitoxocário, o imunoenzimático, né? O teste de ELISA, ele às vezes não dá alteração quando é ocular. Isso é problemático também. Então, é preciso que o oftalmologista olhe e a lesão sugira, né? Assim como sugere toxoplasmose também, mas o granuloma ali atrás dá uma imagem específica no toxocário. Então, realmente, isso ajuda, né? Mas muito bem, parabéns aí pelo grupo, o grupo foi muito bem. Não pareceu nada cansado, estão bem espertos. E agora o grupo nemateuminto, pulise e isopsidise. Ei, Nelly, boa tarde. Eu vou espelhar aqui a tela. Ok. Aí eu vou espelhar aqui agora. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Agora saiu. Tá. Aqui tá vendo, né? Sim. Show. Então. Aí aqui no começo, né, vai os integrantes do grupo: Carlos Henrique, João Marcelo, Breno, que no caso sou eu, Gabriel Freixo, Isadora, Vitória, Ana Caroline, Laura, Maria Eduarda e Maria Gabriela. E a gente vai falar sobre ixoidíase e pulíase, que são duas dermatoses, né? E a primeira parte vai ser sobre ixoidíase, que eu vou começar falando, aí vai ter outra parte que vai ser sobre a pulíase. Aí essa primeira parte eu vou falar sobre a etiologia. A ixoidíase, ela é uma zoodermatose, ou seja, ela pode contaminar os animais, né, de outras espécies, né, cachorro, gato, cavalo, e contaminar o ser humano também, caso o ser humano entre em contato com o meio ambiente desses animais. Então, e são carrapatos, né, causado por carrapatos da família Ixodidae. E no Brasil, o gênero que é mais encontrado é o amblioma, e a espécie que tem mais importância, né, tanto importância assim para os veterinários, importância médica, é o amblioma cagenense, que é esse aqui, que está aqui nas imagens. Aí na morfologia, né, esse gênero, amblioma, ele tem os pálpos e hipostômio, são longos, né, que o hipostômio é essa parte aqui do meio, e os pálpos são esse aqui, né, que é o aparelho bucal dele, que ele faz o repasso sanguíneo. Ele possui olhos predominantemente convexos, né, que são para dentro, e ele geralmente, né, esse escudo dele aqui é ornamentado, tá vendo? Ele sempre tem esse detalhe dele aqui que é todo ornamentado, mas ele, com o passar do tempo, ele pode perder essa ornamentação por causa de desgaste, né, do ambiente, e ele vai pegando no casco dele, ele vai perdendo essa ornamentação. A base do capítulo, né, que é a base do aparelho bucal, ele apresenta uma forma variada de quadrangular ou hexagonal, que é essa parte aqui, mais ou menos, aqui o capítulo, base bucal é tudo. E a ausência de placas adanais dos machos. O macho aqui, ó, aqui a fêmea tem essa, tipo isso aqui, essa placa adanal. O macho já não tem essa placa. E a placa espiracular, que é isso aqui, embaixo das últimas pares de pata dele, né? Do macho aqui em forma de vírgula e da fêmea em forma de triângulo.
E sobre a morfologia deles, eles são esses insetos aqui, né? Ó, esses aracnídeos, né? Que são carrapatos e eles são assim. E agora é epidemiologia, eu vou passar a palavra ao meu colega. Boa tarde, eu sou o Carlos Henrique. Agora eu vou falar um pouco sobre a epidemiologia da transmissão. Como o Breno falou, né, a ixodíase, ela se refere, é referente, né, às doenças transmitidas pelos carrapatos, né, e eles são representantes da ordem Ixodida, né, que ele apresenta uma ampla distribuição. Sendo assim, eles são considerados cosmopolitas. E aqui no Brasil, assim, eles têm também uma ampla distribuição, tendo espécies encontradas, né, na maioria das regiões do país. E essa ordem Ixodida, ela pode ser dividida em 3 famílias, né? Argasidae, Ixodidae e Nutellialidae, que essa última, a Nutellialidae, ela é mais restrita ao continente africano. E aqui no Brasil, a gente tem registros da representante, né, da família Argasidae, né, que é menos prevalente, tem uma menor distribuição, e a Ixodidae, que é a mais prevalente, né, no nosso território, e até o momento ela é composta por 64 espécies diferentes. E vai destacar também, né, como o Breno falou, esses carrapatos, eles são parasitas principalmente em animais, né? Até mesmo domésticos, como cães e gatos, e o homem, ele é apenas um hospedeiro acidental. Agora, sobre a transmissão, ela vai ocorrer principalmente, né, durante a picada e alimentação desse carrapato no organismo do hospedeiro, né, pelo processo de hematofagismo. E esse carrapato, ele pode infectar o organismo com diversos agentes etiológicos, né, e assim causando várias doenças. E aqui no Brasil, dentre as doenças causadas, né, pelos bioagentes transmitidos por esses carrapatos, a gente tem como maior prevalência a febre maculosa, que ela também é principalmente prevalente na região sudeste, né? E entre outras doenças também a gente tem a babesiose humana, a erlichiose e a doença de Lyme. E esse processo de hematofagismo, ele, principalmente em infecções maciças, ele pode atuar como um indutor de perturbações nervosas. E principalmente por meio das toxinas neutróficas, né, que não são todos os carrapatos que têm, mas os que apresentam, eles podem até mesmo causar paralisia flácida. E essas ixodíases, né, ixodidoses, também pode ser chamada assim, elas podem causar também manchas, tanto por hipermelania quanto hipomelania cutânea, e principalmente após, né, o processo de cicatrização e de fibrose do tecido que foi lesionado, e que pode também se tornar até mesmo um problema estético para o paciente que foi parasitado. E essas parasitoses causadas, como eu falei, elas são mais comuns em animais. E principalmente aqueles que não foram cuidados, né, com higiene e atenção primária, principalmente animais de rua, né, e de floresta e tal, podem infestar, né, com esses carrapatos e transmiti-lo para as pessoas que possam conviver com esses animais, principalmente com contato próximo. E aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem registro de parasitismo em humanos pelo amblioma aerolato, né, que pode transmitir o agente geológico da febre maculosa, o amblioma cagenense, né, como o Breno também falou, que é um dos mais conhecidos, ele pode causar paralisia flácida, né, por ter, né, a toxina neutrófica, e também pode transmitir a doença de Lyme. E ele também é conhecido como carrapato estrela. A gente também tem um amblioma dubitato, o ovale, o vario, também tem o Isodes loricatus e o Rhicephalus sanguineus. Esse Rhicephalus sanguineus, ele é muito prevalente em cães, né? E também pode transmitir doenças para os seres humanos. E já os principais agentes que são transmitidos pelos carrapatos, agora, para os animais, a gente tem a babesiose, a borreliose, a erlichiose, a rangeliose, e inclusive a gente tem alguns registros, né, também de transmissão de leishmania. E é isso. Boa tarde, aqui é a Vitória. Eu vou falar um pouco sobre os sinais e sintomas. Normalmente, as pessoas podem apresentar febre, petequias
e essas petequias pode ocorrer o rash. Esse rash petequial é muito característico e ele está presente em mais ou menos 90% dos pacientes que têm essa doença do carrapato. A lesão, inicialmente, ela vai ter um aspecto mais eritematoso, com pápulas, são as bolinhas avermelhadas, né, de mais ou menos 4 milímetros. Só que depois de um tempo, essas lesões iniciais, elas vão se tornar petequias. E algumas pessoas, elas podem iniciar esse rash já como petequias, sem passar por esse aspecto inicial de máculas. Elas normalmente vão iniciar no tornozelos e nos punhos e depois vai espalhar para o tronco. Também pode apresentar dor de cabeça, que pode ser intenso ou não, pode ter um mal-estar, a dor muscular, algumas dores nas articulações, pode também apresentar náuseas, vômitos, diarreias, dor abdominal, tosse, inchaço e o eritrema conjuntival. E aí, se não tratado os sintomas, aí pode evoluir com um estágio de torpor, confusão mental e alteração, que aí já é um estágio mais avançado. Agora eu vou passar a palavra para o meu colega. Boa tarde, aqui é a Maria Gabriela. Eu vou falar do diagnóstico. Então, o diagnóstico clínico é realizado através da anamnese e da análise de sinais e sintomas clínicos que foram citados pela Vitória aí no slide anterior. Vale ressaltar que muitos desses sintomas apresentados pelo paciente são muito semelhantes a algumas doenças, como, por exemplo, a dengue. Então, sempre é bom o médico, durante a anamnese, fazer a pergunta ao paciente se teve contato, se teve em alguma região endêmica ou situações semelhantes. O diagnóstico laboratorial pode ser específico ou inespecífico. Nos casos do inespecífico, trata-se do hemograma, que pode apresentar anormalidades nas plaquetas e também apresentar anemia, e nos leucócitos pode vir a apresentar algum aumento significativo. Já nas observações de enzimas, nós podemos analisar que tem um aumento, principalmente na aminotransferase, na bilirrubina e em outros também, que vale ressaltar que são importantes. Existem também os exames específicos, que são os métodos imunológicos, que servem para positivar, em casos positivos, né, o IgG e o IgM, e eles são válidos normalmente de 7 a 10 dias do começo dos sintomas. Nós temos o RIF, que se trata da reação imunofluorescência indireto. Temos também a imunistoquímica, as técnicas biológicas moleculares e o isolamento. Vale lembrar que normalmente ocorre as provas terapêuticas, que é o tratamento empírico, que começa sem a confirmação 100% do diagnóstico, pelo fato de muitas vezes esses exames citados anteriormente não saírem no mesmo dia. E isso se dá pelo fato de que o tratamento deve começar preferencialmente até 5 dias do início dos sintomas, para que tenha uma resposta significativa. Agora eu vou passar a minha palavra para o colega. Boa tarde, gente. João Marcelo aqui, vou estar dando continuidade à apresentação, falando sobre a profilaxia e o controle da ixodíase. Tá? Então, para a gente prevenir todas essas doenças que são causadas por carrapato, que é o caso da ixodíase, a gente tem que adotar algumas medidas de precaução. Então, é necessário andar, né, no meio das trilhas, né, e caminhos, nunca no meio do mato, evitar de roçar, né, nas moitas e plantas, evitar de sentar no chão também, tronco de árvore, pedra também. Usar roupa fechada, calça, né, blusa de manga comprida, sapato fechado, bota, né, de preferência também roupa clara, para facilitar, né, enxergar esses carrapatos. Não esquecer de aplicar também o repelente, né, e, se possível, também borrifar repelente com permetrina nas roupas, e depois, quando for retirar, ver se não ficou nenhum carrapato aderido, né, ou propriamente na pele. E é importante também a gente ressaltar que, como a ixodíase é uma zoodermatose, como o Breno tinha falado, ou seja, é uma doença dermatológica que tem risco, né, que tem potencial zoonótico, então a gente tem que dar uma atenção especial aos animais domésticos, né, tratar os animais domésticos, se for o caso, se estiverem infectados, né, cão, gato, né, por meio da aplicação pode ser de uma graxa neutra, né, saboreio de glicerina, óleo, ou fazer banho, né, por imersão, pulverização,
se necessário, usar carrapaticida também. E, claro, gente, como, né, se numa casa uma pessoa adquire a ixodíase, existe chance também das outras pessoas adquirirem, porque o carrapato é danado, né? Então, pode acabar pegando. Por isso que é necessário lavar as roupas separadamente, né? Passar com ferro quente, né? Que assim você evita falhas no tratamento, né? Ou intercorrências aí nesse período. E, além disso, é também importante que a gente esteja falando que, mesmo que a pessoa não esteja apresentando sintomas ainda, você já inicia o tratamento, porque pode ser que depois ela venha apresentar, porque, como eu falei, carrapato é danado, né, e tem grande chance, sim, de acabar pegando. Pode passar, Bruno. E quanto ao tratamento, se você encontrar um carrapato na pele, o que a gente deve fazer? De imediato, removê-lo, né, com auxílio de uma pinça curva, pegando pela cabeça, né, não pelo corpo, como está aí na imagem. Aplicar também um antisséptico, né, para prevenir infecção, que, como já vou falar, ele pode transmitir outras doenças, né, vetor de muitas outras doenças. E se essa picada, né, o local ali da lesão, estiver inchado, né, você pode fazer uso de um antialérgico, né, um antihistamínico, pode ser de fenidramina ou a bilashina também pode ser. E é importante que a gente lembre que o carrapato, além de ser o agente da ixodíase, ele também é vetor de diversas outras doenças, de infecções bacterianas importantes, né, da febre maculosa, doença de Lyme, babesiose, erliquiose. Então, se tiver ali próximo ao local da lesão, né, se surgirem erupções cutâneas, descamação da pele, ou um estado de mal-estar geral, né, com febre, fraqueza, dor de cabeça, dor muscular, aí vai precisar fazer uso de antibiótico, né, pode fazer doxiciclina ou cloranfenicol, mas no caso específico da ixodíase, que a gente está estudando aqui, normalmente a gente faz um esquema com ivermectina, né, pode ser a ivermectina de 6 miligramas, é uma dose única, né, depende ali do peso do paciente, repete em 7 dias, ou tiabendazol. O tiabendazol tem solução via oral ou a pomada para uso tópico. A solução seria o Elmibem ou o Elctamin, e a pomada seria o Foldan. Pode fazer por 10 dias. Eu coloquei no lado também o Scabin, que é um sabonete, né? A gente usa mais para escabiose, mas pode ser aplicado aqui também como antisséptico. É isso, agora eu vou passar para o Gabriel. Aí agora vai ser a segunda. Agora é a segunda parte, né? Que é a políase. Aí vai começar com o outro aluno, etiologia. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Gabriel Freixo. Vou falar brevemente sobre a etiologia e sobre a morfologia da políase. Bom, a políase é uma dermatite que é causada por uma sifonaptera, mais conhecida popularmente como pulgas, né? Ela é causada pelo agente etiológico Pulex irritans, espécie de maior importância médica quando o assunto é o ser humano como hospedeiro, né? E a gente pode ver aqui que ela é uma zoonose, né? Porque ela pode infectar tanto cães, quanto gatos, porcos e até ratos. E daí a importância da limpeza também, porque ela pode se alojar em roupas, tapetes, cortinas e mobiliários que nossos colegas posteriormente vão falar sobre, né? Pode passar. Em relação à morfologia, ela vai medir de 2 a 4 milímetros de comprimento, vai apresentar uma fronte arredondada, com olhos grandes, como a gente pode ver aqui, e escuros, cerdas e espermateca. A espermateca é uma estrutura que vai ser responsável pela recepção do espermatozoide do parasita macho. E a Pulex, ela vai ter um tempo de vida médio sem alimento de 125 dias e em um ambiente com oferta de alimento, ela vai ter até 513 dias de vida. Boa tarde, eu sou a Maria Eduarda, eu vou falar um pouco sobre epidemiologia e transmissão. A infestação por esse tipo de pulga, a Pulex irritans, é mais comum em comunidades congestionadas e com baixo padrão de higiene. A políase ela é bastante adquirida por crianças nos domicílios e nas casas de diversão. E essa doença ela tem como hospedeiro definitivo o homem, e hospedeiro acidental os cães, os gatos, os porcos e raramente os ratos.
Há um acometimento dessa doença, principalmente em ambiente domiciliar e peridomiciliar. E essa pulga se aloja em roupas, tapetes, cortinas, móveis, animais domésticos, entre outros. Agora, sobre a transmissão, ela ocorre através da picada da pulga, que salta de um desses ambientes que eu citei anteriormente, ou de um animal doméstico, em direção à pele humana. E essa picada, ela causa uma urticária pruriginosa, que desencadeia o quadro clínico dessa doença. Boa tarde, aqui é a Laura e eu vou seguir falando sobre os sinais e sintomas da políase, né? O lugar da picada, ele vai se caracterizar por uma pequena pápula petequial, né? Ou seja, uma lesãozinha um pouco elevada, né? E vermelha. E a pulga, ela também pode deixar mais de uma picada e a gravidade dessa lesão, ela vai ser determinada de acordo com a sensibilidade de cada paciente, né? Mas, no geral, a picada, ela vai evoluir para uma lesão urticariforme, com presença de muito prurido e ardência na região. E ela também pode evoluir para um caso de estrófilo, que é uma reação alérgica, né, de hipersensibilidade que faz com que apareçam lesões papulosas próximas ao local da picada. E essa reação alérgica, ela normalmente se dá em crianças, né? Mais comum em crianças, principalmente em bebês. Por isso que ela também pode ser chamada de prurigo agudo infantil. E além disso, também pode ter inchaço ao redor da lesão e o aparecimento de bolhas. E a maioria dos casos, né, as picadas elas são nas pernas, assim, nos membros inferiores, mas é mais por uma questão de proximidade mesmo, às vezes com a grama, né, com o local que as pulgas vão se alojar, mas a pulga vai picar o local que ela conseguir parar no seu corpo, né? Boa tarde, aqui é a Isadora e eu vou falar do diagnóstico da políase. Esse diagnóstico é feito pelo exame de dermatoscopia, que é um método auxiliar não invasivo e também rápido. Ele é utilizado na prática clínica por dermatologistas e clínicos gerais capazes de diagnosticar as dermatoses de ectoparasitas. E também pode ser utilizado para fazer o controle e o tratamento clínico e cirúrgico. O dermatoscópio, né, que é o aparelho utilizado para a realização desse exame, ele consiste em uma lente de aumento e uma fonte de luz para melhorar a visibilidade das estruturas abaixo da superfície da pele e para facilitar ver as lesões. E esse método, além de ser capaz de identificar adultos, ovos, larvas e pupas de ectoparasitas, que são de difícil visualização. Pode seguir. Bom, meu nome é Ana Caroline. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Como sim, Ana? Show. Meu nome é Ana Caroline e para finalizar o trabalho, eu vou trazer um pouquinho sobre profilaxia e controle e depois tratamento. Então, começando por profilaxia. A gente tem algumas atitudes que podem ser tomadas, como realizar, né, a limpeza regular do ambiente com inseticidas específicos mesmo para pulgas, e também a gente pode estar prevenindo que o nosso animal seja infestado. Então, a partir do momento que ele tem ali as pulgas, já começar o tratamento, tudo é imprescindível. Outro tópico que a gente também pode exercer, né, como profilaxia, é evitar a presença de outros animais que estejam infestados por pulgas, para que nossos animais domésticos ali, eles estejam protegidos. E, por último, a higiene pessoal também é super importante. Agora, falando também um pouquinho sobre o controle, né, a gente pode
para estar, né, contribuindo para ter esse controle desse agente etiológico, a gente pode estar realizando o tratamento e o controle dos animais domésticos, né, que está muito ligado com a profilaxia. Então, é muito necessário que, a partir do momento que os nossos animais domésticos eles estejam infestados, já seja realizado o tratamento, né, para que se evite a expansão, né, desse agente etiológico. A gente também tem, né, nos animais que a gente pode fazer, né, para ajudar nesse controle, é usar os antipulgas nos animais e também fazer a higiene do local onde eles dormem e também na cama, né, ali deles. E, por último, a gente tem, né, como forma de controle, fazer a limpeza do ambiente usando aspirador de pó, porque a limpeza do ambiente em geral, né, da casa ali, é super importante para que a gente não esteja, né, não tenha a manifestação, né, a infestação mais ainda desse agente etiológico. E agora, por último, eu vou estar falando um pouquinho sobre o tratamento, né, que pode ser feito por meio de antihistamínicos sistêmicos, e esses antihistamínicos, eles são usados, né, para evitar que a gente coce e também para que leve a uma infecção secundária. E também, além, né, dos antihistamínicos, pode ser usado cremes corticoides, né, ou uma pasta d'água para estar passando ali, para que evite, né, quando a gente coçar, ter um machucado maior. E agora, por último, o tratamento nos animais é feito pela captura das pulgas, mas também a gente pode estar usando shampoos antisseborreicos neles, talcos, sabonetes, sprays, comprimidos e até mesmo coleiras antipulgas, hoje em dia já são usadas para que seja feito, né, o tratamento nesses animais. E é isso, o nosso próximo slide mostra nossas referências que foram usadas no nosso trabalho, e a gente agradece a oportunidade, né, Eli? Boa tarde. Parabéns ao grupo também, todos os três foram excelentes, boa didática, né, boa apresentação, foi muito legal. Lembrando que a ixodíase, o diagnóstico se faz complementar só se tiver doença né, como consequência, né? Quer dizer, a febre maculosa, ou então a própria doença Lyme, simplesmente a presença do carrapato não altera nada, né, a nível sistêmico, vamos dizer assim. Então, você teria que ter um quantitativo realmente grande, uma coisa importante, que é o tempo de fixação do carrapato. Quanto mais tempo ele ficar, maior a chance da transmissão dessas doenças. E lembrando que existe tanto o adulto quanto a ninfazinha, que é, na verdade, o filhote, vamos dizer assim, quer dizer, ele é pequenininho, é o micuim, né? E que pode evoluir para um verme um parasita maior, né? Vamos dizer assim. Então, e é comum isso, às vezes, nas matas, assim, a pessoa tem aquela quantidade de micuim, e o micuim não fica na pele muito tempo, ele fica e acaba saindo. É diferente do carrapato, que fica mais grudado. Em relação à polícia, é isso mesmo, né? Principalmente as questões cutâneas. Foi muito bom, gostei muito do seminário de vocês. Mande para mim a apresentação, tá bom? Ali no grupo, né? Eu vou fazer uma chamada rápida aqui, né, do restante, só para poder fazer a presença, tá bom? Quem não... Eu vou chamar o grupo, o pessoal já abre o microfone para não ter problema na hora de responder, tá bom? Se tiver problema com o microfone, pode botar no chat aí. Então, vamos lá. Grupo Legionélios primeiro, tá? Eu vou chamar o grupo Legionélios. Então, Renata Batista, pode dar presença. Renata Batista, não está presente? Então, não está presente. Natália Alvarenga. Professor, ela respondeu no chat. Renata. Ah, estou vendo aqui, está certo. Renata Alvarenga. Natália também. Natália Alvarenga, perdão. Natália Alvarenga. Também, tá. Renata Batista é que está presente também, tudo bem. Thaís Gama. Presente, professor. Tá. Pedro Augusto. Presente, professor. Gabriel Quintal. Boa tarde, presente, Nélio. Beleza. Flávio Cândido.
Está no chat, professor. Flávio, tá, vi. Luiz Gustavo Vasconcelos. Presente. Show. Gisele Peixoto. Presente, professor. João Sanguedo. João Sanguedo. Camila Viana. Presente. Agora o grupo MIESE. Maria Antônia Rangel. Presente. Fábio Ramos. Boa tarde, professor. Presente. Lucas Diminique. Presente, professor. Boa tarde. Boa tarde. João Paulo Gomes. Presente, professor. Lorena Escocar. Beleza, vi, Lorena. Maria Fernanda. Presente, professor. Boa tarde. Boa tarde. Thalia. Presente. Luiz Vitor. Presente, professor. Boa tarde. Boa tarde. Leonardo Correia. Boa tarde, professor. Presente. Beleza. Maria Clara. Presente, Nélia. Tudo bem. Agora o grupo Método Bacilos. Gabriela Santos. Presente, professor. Presente. Presente. Bruna Soares. Bruna. Presente, professor. Boa. Laura Pimentel. Presente, professor. Luísa Pimentel. Presente, professor. Marina Gouveia. Marina Gouveia. Não? Marina? Marina Gouveia. Falta. Fábio, mas o Fábio, eu chamei o Fábio aonde, gente? Peraí. Qual grupo? Ah, tá ali em cima, tá. Não, Fábio Ramos eu botei aqui. Eu tinha dado a presença. Professor, ela só me avisando de outra coisa aqui. Eu vou... Ah, tá. Entendi. Mariana Paz. Presente, professor. Milton Valeriano. Presente, professor. Jonas Gomes. Boa tarde, professor. Presente. Beleza. João Carlos Ribeiro. Aqui, professor. Tá bom. Aonde? Ah, tá. Aqui. Tá. Show, gente. Ó, vamos dar um intervalinho, então, né? 16h10 a gente começa a aula de micro. Professor, tá. Oi, Fábio. faltou o meu grupo, o dos pneumateumintos. Não, mas vocês já falaram, cara. Não preciso chamar vocês. Tá. É verdade, é verdade. Tá bom? Valeu. Tá, Professor, então, vai ser esse mesmo link? vai ser o mesmo link. Essa mesma sala. Não precisa nem sair. Pode só Beleza. colocar as coisas aí. Tá bom? Daqui a pouco a gente começa. 16h10. Tchau, tchau.